Fala, meu bom, como é que vai, meu querido? Como é que você está? Eu estou ótimo. Vamos dar continuidade aqui na parte final do mini curso pré-socráticos. Eu acho assim, ó, vou te dar a minha honesta opinião. Tá? Eu acho que o episódio de hoje eu vou falar pouco. Tá? Não tem muito. Esses autores são autores bastante simples e tal. E eu não sei se vai dar um episódio muito grande, tá? Mas daí assim, o que eu tava pensando assim, bom, ok, como eu tô no final, então eu vou fazer um fechamento e dar a minha opinião sobre como é que foi essa minissérie de pré-socráticos, já vou dar um spoiler pra ti. Eu acho que não funcionou, tá? Eu acho que apesar de, tipo, de eu ter gostado bastante do trabalho que foi feito e tal, que é um negócio que não tem no YouTube, eu acho que a série não funcionou, mas eu vou responder isso, falar mais sobre isso lá pra frente. E também, cara, eu vou. Se não fechar aí uma hora, cara, eu vou dar uma lida nos comentários. Que assim, ó, tem uns comentários ali que foi criado um post lá no NVP Cultural pedindo sugestões de temas. Né? Daí vocês botaram algumas sugestões, eu vou dar uma olhada e talvez eu dar uma comentada. Então, basicamente é isso. Uh, vamos lá então. Vamos lá, por favor, funciona? Não, 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 meu filho. Não, meu filho, tá errado. Vamos de novo. Vamos lá, apresentação, apresentar, pá. Não, mas tá lá no fim, meu bom. Não é pra estar no fim, é pra estar no começo. Tá? Tá, foi. Então, atomistas, né? Eu considero essa escola atomista uma escola meio. Ela é importante, mas assim, não é assim, meu Deus, você precisa estudar o atomismo, né? O atomismo ela surge mais ou menos em 500 a.C., tá? E aproximadamente, porque não se tem uma data precisa, e vai mais ou menos até uns 300 a.C., mas na verdade não vai até 300 a.C., né? Tipo assim, eu botei 300 a.C., que é mais ou menos a data que os caras morreram e tal. Mas, de fato, o negócio do atomismo, cara, ele vai longe, cara. Ele vai uns 2.000 anos. A gente vai ver a doutrina dos quatro elementos ali que um cara inventou. Durou 2.000 anos a doutrina dele, tá? Mas com relação, né, então, ao atomismo, né? Tá ali 500 a.C., 300 a.C., pouca coisa sobreviveu dos textos, né? A gente vai ver, tem um atomista que é o Leucipo, que literalmente não tem nada dele. Ou se não me engano, tem uma frase só. Sobrou uma frase dele só. Né? E se sabe o que ele escreveu por causa de comentários do Aristóteles e do Diógenes Laertius. Né? Então, é uma escola de filosofia e tal que não sobrou muita coisa ao longo do tempo. Né? Tem o fundador, né, da escola, que eu já vou contar, o discípulo dele, que é um cara bastante importante, e o crítico que não é bem crítico. Tá? Ele é um crítico mais ou menos, a gente vai ver isso por quê, porque não é bem um crítico, é como se fosse uma teoria complementar do atomismo. Né? Então, assim, uma coisa que precisa ser dito já de começo é o seguinte, cara, o atomismo filosófico, tá, ele é bastante diferente do atomismo científico. O atomismo científico, quando a gente fala em átomo de uma perspectiva científica moderna, a gente está falando de sei lá, de prótons, elétrons e nêutrons, né? O núcleo de prótons e nêutrons e daí os elétrons em volta, né? Então a gente tem aquele modelo atômico científico e tal, assim, ó. O atomismo filosófico não é isso, né? Na verdade, o atomismo filosófico, ele é uma, pelo menos eu enxergo desse modo, tá? Ele é uma discussão que vem de fora para dentro, tá? Então, assim, os gregos, eles olhavam o cosmos e viam, nossa, a gente é muito pequeno se for comparado com o cosmos, né? Então, o cosmos é muito grande, tem vários mundos, tem vários planetas e tal e tal. Cada estrela no céu é uma coisa e tal, os deuses estão lá para cima e tal. Então o cosmos é um negócio muito grande, é um infinito de grandeza, né? Cada uma coisa maior que a outra e vai até infinito. E para alguns, né, que acreditavam em infinito, né? Tem uns que não acreditavam.
Mas agora, o atomismo é mais ou menos o contrário, quer dizer, então, ao invés de você olhar para fora e ver, olha, é muita coisa que tem grande, é você olha para dentro e percebe que, na verdade, você é muito grande também, dependendo da perspectiva, né? Então, na perspectiva de um átomo, você é gigantesco, você é uma coisa muito, mas muito, mas muito, mas muito grande, né? Se tu for pegar, por exemplo, tinha cálculos que foram feitos, né, de quantas células e quantos átomos uma pessoa tinha no corpo humano, mas, cara, é uma quantidade de átomos, assim, que tu não consegue, olha só, que tu não consegue nem entender o que é um número, tá? Você não consegue nem entender de tão grande que é o número, né? Porque a mente da gente, ela é uma mente que ela consegue, de uma determinada maneira, entender números pequenos, né? Tu consegue, por exemplo, pensar 1 grão de areia na tua mão. Tu consegue pensar 10 grãos de areia na tua mão, né? Quanto mais ou menos que seria de tamanho, né? Tu também consegue pensar mais ou menos o que seriam 100 grãos de areia. Agora, quando tu fala assim, 1000 grãos de areia, parece que o teu cérebro, ele já não consegue fazer direito, né? E 10 mil grãos de areia, né? Milhões de grãos de areia, né? Já não caberia na tua mão. Agora, não cabe na sua mão, mas cabe em quanto espaço? É difícil, né? O cérebro da gente, né? Ele não foi feito para lidar com números muito grandes, né? Então, quando a gente fala em números de átomos que teria o corpo humano, a gente está falando em um número tão grande, mas tão grande, mas tão grande que você sequer conseguiria entender o que é esse número, de tão gigantesco que é. Então, assim, o grego, ele olhava para o cosmos e falava, nossa, eu sou muito pequeno perto do cosmos, né? Mas o atomista, ele olhava para si mesmo e falava, olha, tem coisas menores, bem menores do que a gente. Talvez a gente seja grande também, né? E se tu for pensar em termos relativos, a gente é muito grande. Se tu for pensar em termos de átomos, né? Um átomo e a diferença do tamanho de um átomo para um ser humano, né? É um negócio assim que é muito impressionante, né? Mas a ideia por trás, né, do atomismo a gente já vai ver, né? A gente vai ver mais isso aqui em Demócritos, mas eu só estou te mostrando assim, né, nessa introdução que é o seguinte: a noção de átomo dentro da filosofia, ela é diferente da noção de átomo dentro do método científico. Não representa a mesma coisa, tá? Mas a ideia é mais ou menos parecida, mas é diferente, tá? Quando a gente for ver melhor, eu te explico, tá? Então, basicamente é isso. É uma escola aí que durou 200 e poucos anos, né? É uma escola que pouca coisa sobreviveu, né? A gente vai ver 3 pensadores, tá? E o primeiro não conta, tá? O primeiro é esse cara aqui, ó, chamado Leucipo. O Leucipo nasceu em Mileto, né, que é a mesma cidade do fundador da filosofia do Tales, né? O Tales nasceu em Mileto, o Leucipo também nasceu em Mileto. Supostamente ele nasceu no século V a.C., né? Data de morte desconhecida, tem um retrato aqui atribuído a ele, uma pintura, acho que é renascentista, eu não sei, né? Mas enfim, isso aqui não tem nada a ver com ele, né? Quer dizer, não sobrou nem o texto dele, como é que vai sobrar uma imagem, né? Isso aqui é um cara lá que desenhou há muito tempo, vou desenhar o Empédocles, acho que o Empédocles é de tal modo e tal, né? E daí desenhou o cara, mas isso aqui é só pra, em termos ilustrativos, tá? Provavelmente ele não tinha esse rosto, provavelmente ele não tinha essa barba, provavelmente ninguém sabe como é que ele era, tá? Ele é o suposto pai da doutrina atomista, tá? Eu botei aqui segundo Aristóteles, porque na verdade o pai do atomismo não é o Leucipo, né? O pai do atomismo é o Demócrito, que é um outro cara que a gente vai ver. Mas na visão do Aristóteles, né, o Aristóteles ele faz comentários onde ele aponta que na verdade a doutrina atomista surgiu na figura do Leucipo, tá? O Leucipo ele escreveu The Great World System e On Mind, que seriam 2 livros, né? Esses 2 livros eles se perderam com o tempo, né? E
E não sobrou nada. A única coisa que sobrou, na verdade, sobrou uma frase dele, né? Que a frase é o seguinte: nada acontece aleatoriamente, mas tudo ocorre pela razão e pela necessidade. Então, ele está sendo mais ou menos contrário, né, a doutrina do mundo aleatório, né, e ele acredita em um determinismo. Né? Supostamente, então, quer dizer, essa frase aqui que eu li pra ti é uma frase que é atribuída ao Leucipo, mas ninguém sabe se é do Leucipo mesmo. Né? Ninguém sabe a data que ele morreu, ninguém tem os livros dele, mas ele é citado por Aristóteles e por outros filósofos, se eu não me engano, o Diógenes Laertius, eu acho que cita ele também. Então, acredita-se que ele existiu, tá? E escreveu 2 livros. Tá? Agora, e dizem o quê? Dizem que o Leucipo, ele era mestre de um outro cara, né? que é o Demócrito. Mas só pra encerrar o negócio do Leucipo é isso, cara. Por isso que eu disse que o episódio de hoje, cara, eu não sei se eu vou conseguir render muito. Isso aqui não vai render 1 hora, cara. E eu também não quero ficar te enrolando, saca? Então eu não vou ficar enrolando assim, ó. Pouca coisa feita com relação ao Leucipo. Tem pouca coisa que sobreviveu, tem uma frase só. Que não tem correlação nenhuma com a doutrina atomista. Né? E é isso, não tem mais nada. Né? Mas esse é o suposto pai do atomismo. Né? Geralmente, nas explicações que eu dei sobre outros filósofos, normalmente eu te conto um pouco da história do filósofo, depois eu ponto, sei lá, a doutrina do filósofo de tal. Mas no caso do Leucipo não tem nada. Tá? O que se sabe do Leucipo é que ele escreveu 2 obras, essas 2 obras se perderam com o tempo, a não ser dessa última obra, que é On Mind, né, sobre a mente, onde sobrou só uma frase, que é essa frase do nada acontece aleatoriamente, mas tudo ocorre pela razão e pela necessidade, né? Que é uma frase, inclusive, bastante emblemática, bastante interessante, que a única frase que sobreviveu é a frase que diz que tudo que acontece pela razão e pela necessidade, ou seja, essa frase sobreviveu porque era necessário que essa frase sobrevivesse ao longo do tempo. Tá entendendo o determinismo? Então não era necessário, segundo o determinismo, que o resto do trabalho dele sobrasse. Mas sobrou a frase, que é a frase de que nada acontece aleatoriamente, mas tudo ocorre pela razão e pela necessidade. Né? Quando a gente está falando em necessidade, eu tenho que fazer uns parênteses que eu acho que às vezes o ouvinte não sabe. Quando a gente está falando em necessidade, isso é uma relação lógica, né, que é oposta à relação de contingência. Né? Então, uma relação contingente é uma relação lógica de alguma coisa que é, mas que não necessariamente precisa ser daquele modo. Tá? Então, tu pode ou não cortar o cabelo. Isso é uma relação contingente, claro, para quem tem cabelo. No meu caso, não. Mas uma relação necessária seria, por exemplo, o princípio da identidade aristotélico, né? Que cada coisa é igual a si mesma, né? Então o A é igual ao A. Isso não é uma relação contingente. Não tem assim, eu não acho que o A é igual a A, que pode ser falso que o A seja igual a A. Não, A é igual a A é logicamente 100% das vezes verdadeiro, né? Um outro exemplo de uma necessidade lógica é a veracidade da frase, que é até citada pelo Quine no livro 2 Dogmas do Empirismo, que é a frase do todo solteiro é um homem que não casou, né? Todos solteiros são homens que não casaram. Né? Isso é uma frase que ela é analiticamente verdadeira. Na verdade é um sintético, né? É uma frase sintética, mas é uma frase verdadeira, né? Usando aquela distinção do Immanuel Kant entre aquilo que é sintético, né? Que vem da experiência, e aquilo que é analítico, que vem da própria verdade lógica. Mas eu tô saindo um pouco do assunto e eu tô com medo de perder o ouvinte. Não ouvinte, fica aí, ouvinte. E esse é o Leucipo, tá? Não há muito o que falar sobre o Leucipo, mas ele era o mestre deste outro cara aqui que tem mais coisas para falar,
né, que é um cara chamado Demócrito. Tem aqui um desenho do Demócrito, deixa eu te mostrar. Demócrito ex marmori antique. Como é que diz ali? Agora não consigo mostrar em cima. Pera aí, só um pouquinho. Demócritus ex marmori antique apud. Daí algumas letras que eu não entendi. É um desenho do Demócrito, né? Que é atribuído ao Demócrito, mas ninguém sabe se realmente é o desenho do Demócrito. O desenho do Demócrito, se eu não me engano, também tem um desenho dele numa xilogravura do século XIV, eu acho, daquele livro, não sei o que é tipo uma enciclopédia de Nuremberg, que é aquele livro onde tem o primeiro desenho histórico do Estado de Israel, né, e tal. Enfim, da cidade de Israel, na verdade. Bom, o Demócrito, né, ele supostamente nasceu em 460 a.C., né, e morreu em 370 a.C., né. Existe um boato sobre a vida do Demócrito, de Abdera, né, que é uma cidade próxima lá da... Abdera, se eu não me engano, é uma ilha grega, tá? Não tenho certeza, né? Mas tem um boato que ele foi um dos filósofos mais longevos de todos. Diz que ele viveu mais que 100 anos. Né? Mas a data oficial é que ele nasceu em 460 e morreu em 370. Se não me engano, quem fala essa data eu acho que é o Aristóteles, mas não tenho certeza. Né? Com relação à vida pessoal, não tenho nada assim. Eu procurei assim sobre a vida dele e eu não achei nada assim que eu pudesse trazer assim de curiosidade assim sobre a vida. Não tem nada, tá? Não é nada de muito relevante sobre a vida dele, a não ser o fato de que ele foi discípulo do Leucipo, né? E, e ele é oficialmente o inventor da teoria da ideia do átomo, mas que nem eu disse, se atribui a ideia de átomo ao Leucipo, né? Quem faz isso? Quem que atribui a isso, né? Quem faz isso é o Aristóteles. Então, o Aristóteles, quando ele está comentando sobre a doutrina do atomismo, ele remete, ele fala também sobre Demócrito, mas ele fala sobre Demócrito dizendo que Demócrito aprendeu com o Leucipo, né? Eu escrevi aqui pensamento concordante com a doutrina eleática, né? Que é a doutrina eleática dos episódios passados, né? Do... né? Peraí. Bom, eu não lembro porque que eu escrevi isso, cara. Peço perdão pelo vacilo, tá? Mas, quando eu tava fazendo isso aqui, eu achei que ele era eleático, né? Mas vamos pra doutrina dele, porque assim, eu tô te falando sobre os pensadores, mas eu não tô te explicando o que é de fato, né, o atomismo, né? Assim, ó, o átomo, né, a palavra átomo, vem o A é o não, né? E o tomos, a palavra tomos, é divisão, corte, né? Que é exatamente a mesma palavra. Quando você compra um livro, ele é dividido em várias partes, né? Diz lá, tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4, né? E por que é tomo? Porque tomo vem do grego de divisão, né? Corte também, né? Então é feito um recorte dentro da obra e se divide essa obra em vários capítulos que eles vão chamar de tomos, né? Então você vai lá ler o Organon do Aristóteles, ele é um livro e esse livro é dividido em tomos, e se não me engano, tomo é dividido em capítulo, né? Mas a origem da palavra tomos, ela vem daí, né? Então, tomo 1, tomo 2, tomo 3 vem da ideia de divisão, né? E também vem da ideia de cerveja, né? Toma uma cerveja, duas cervejas, três cervejas. Não, isso aí foi só uma piadinha pra te deixar meio constrangido, ouvinte. Peço desculpas aí, ó, né? Vamos seguir, vamos seguir. Tá, aqui, ó, esse é um negócio, cara, assim, ó, agora eu lembrei o negócio do eleático, tá? Assim, ó, o Demócrito, tá, e os atomistas acreditavam, não todos os atomistas, mas o Demócrito, acreditava na ideia de ser, do ser, né? E também acreditava na ideia do vazio, né, que chama de void, né?
Agora, o que que o Demócrito acreditava na doutrina do ser? Ele meio que concordava, olha, tipo assim, ele concordava que existia um movimento, tá? Mas primeiro eu vou te explicar o negócio do átomo, né? Assim, ó, o átomo, ele é, na visão filosófica grega, ele é uma parte indivisível, né? Então você consegue dividir as coisas e vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo, cortando ao meio, cortando ao meio, cortando ao meio. Vai chegar uma hora que você vai chegar em um estado da matéria, alguma coisa que você nunca vai conseguir dividir, que seria um estado eterno de coisas, né? Agora, esse conceito de átomo, né, que nem eu disse, ele é diferente do conceito científico, porque o conceito científico de átomo não é o mesmo, né? Por exemplo, o átomo, ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons, quer dizer, então existe algo menor que o átomo dentro do pensamento científico, que são os elétrons, por exemplo, né? Agora, no pensamento atomista, eles diziam que não, tá? Que o átomo, o conceito de átomo é uma parte indivisível, né? E isso tu poderia aplicar, inclusive, dentro do método científico, do pensamento científico, né? Quer dizer, bom, o elétron é menor que o átomo, mas existe alguma coisa menor que o elétron? Daí tu começa a ir em partículas menores e menores e menores e menores e menores, e uma hora a ciência vai chegar em uma partícula que não vai ser possível mais de você dividir, né? E essa partícula era aquilo que a filosofia atomista chamava de átomo, tá? Então, A, que é não, e tomos, que é divisão, que é algo que é indivisível, tá? Por isso que é diferente o conceito, não sei se tu entendeu, né? O átomo científico, ele é algo que ainda é divisível. Então, portanto, na visão de um grego, não é ainda um átomo. Quer dizer, teria que dividir mais e mais e mais e mais para ser um átomo, tá? O conceito de átomo é o conceito de algo realmente indivisível. 100% indivisível, tá? Agora, o, o Demócrito, ele tinha ele tinha a noção do vazio, tá? Então, ele não era assim que nem o Parmênides, tá? De Eleia, né? Da escola eleática, né? Se você assistiu os episódios passados, né? E é importante você entender os episódios passados para conseguir entender o atomismo, porque muito do que os atomistas estão falando, eles estão respondendo a filósofos do passado, né? Então, quando a gente fala do ser e do vazio, né? Os atomistas, né, no caso o Demócrito, ele acreditava que o Parmênides estava errado, né? O Parmênides dizia que tudo o que existia, existia de um modo parado e o movimento, ele é uma ilusão. Daí tem aqueles paradoxos que eu mostrei nos vídeos passados e tal. Agora, o atomista, ele dizia que existe o movimento, né? Ele tinha um argumento lógico bastante interessante de por que existe o movimento, né? Que ele diz, olha, como é que uma coisa, né? Como é que as coisas se movimentam, né? As coisas se movimentam por causa do vazio, né? Que seria o void, né? Então, um ser que é eterno, que seria um átomo, que é imutável, que é indivisível, ele sai de um lugar e vai para o outro. Ou seja, ele se movimenta dentro do vazio. Ou seja, o ser se movimenta dentro do vazio. Quer dizer, então, tudo o que existe, olha só, e essa é uma discussão que aparece até em Heidegger lá pra frente, né? Tudo que existe, existe dentro de um vazio. E se movimenta dentro do vazio, do void, né? Então o ser se move, mas o ser, ele se move dentro do vazio, só que o vazio, olha só, o vazio, ele não é o ser, mas ele existe, né? E isso é contrário à doutrina do Parmênides, porque o Parmênides dizia que o ser é e o não ser não é, né? Quando a gente fala um não ser não é, eles estão dizendo assim que, olha, o vazio, ele não existe, só o que existe é o ser. Mas o atomista vai dizer o seguinte, não, o ser existe e ele se movimenta, e para se movimentar ele precisa do vazio, da existência do vazio. Ou seja, o vazio, ele possui um certo poder causal, por assim dizer. Não poder causal, mas ele tem alguma importância, né? Isso eu falei esses dias do vaso de flor, né? O que define um vaso de flor como vaso de flor?
É a parte de fora? É a parte de fora, sim. Mas, será que o vaso de flor seria um vaso de flor se ele não tivesse o vazio que ele tem dentro dele? Né? Parece que o vazio ele faz parte do ser, né? Parece que o ser precisa do vazio. Então, para um vaso de flor ser um vaso de flor, ele precisa do vazio. Ele precisa do espaço vazio para que se coloque a terra e se coloque a flor dentro, tá? Então, essa é uma discussão bastante interessante, né? Que seria uma resposta ao Parmênides. O Parmênides ele não acredita no vazio, não acredita no não ser, né? Mas o atomista, no caso, ele acredita, tá? Formas diversas, o que eu escrevi aqui, forma igual a solidez, tá? Ele acreditava, na verdade, assim, o atomismo, pelo que eu conheço, tá, de atomismo, eles acreditavam que existiam átomos de formas diferentes. Bah, acho que eu... Putz... Bah, eu lavei uma garrafa d'água aqui, tá cheia de sabão, cara. Não vou poder tomar isso aqui, senão vai dar uma dor de barriga, depois vou ter que lavar de novo. E, tá, mas voltando assim, ó. Então assim, a doutrina do Demócrito, ela meio que acreditava que coisas são macias porque os átomos que formam aquelas coisas são átomos que possuem uma configuração que permite a maciez das coisas, né? Enquanto que as formas, outros seres, eles são mais sólidos porque os átomos daquele ser são mais sólidos, tá? Isso é bastante interessante porque é quase como se fosse um precursor da ideia de tabela periódica dos elementos, né? Então, quer dizer, existem elementos que são mais leves e existem, que nem o hidrogênio, e existem elementos que são mais pesados, que seria sei lá, um chumbo, né, por exemplo, né? Ele criou também a ideia de que os átomos eles são inertes, tá? Que isso é uma coisa que se difere da ciência moderna, né? Que os átomos eles estão em movimento, mas na doutrina do Demócrito os átomos estão parados, né? E quando eles se chocam com alguma outra coisa, né? Daí eles mudam de lugar através dessa relação do ser com o vazio, né? O que eu anotei aqui mais? Deixa eu ver. A realidade seria mais que o que é. Né? Isso aí é aquilo que eu já expliquei, né? Quer dizer, então a realidade, para o Demócrito, ela é o ser. Tá? O ser faz parte da realidade. Só que ao mesmo tempo, não é só o ser que faz parte da realidade. Porque o ser, para se mover, e o ser se move, para se mover ele precisa do vazio. Né? Ou seja, a realidade, tudo aquilo que existe, englobaria a ideia de ser e a ideia de vazio. No caso, o ser se movimentaria através do vazio, né? Que não teria força para se movimentar sozinho, mas poderia ser empurrado. Tá? Mais ou menos nesse sentido. É por isso que o átomo é inerte, ele se mantém parado, mas ele pode se mover se ele receber uma força externa. Tá? Outro conceito interessante, outro insight interessante do Demócrito é a ideia de que os átomos eles são os mundos. Tá? Quando a gente fala mundo, tá? Ele está falando em realidades e tal, planetas, outras coisas, tá? Lua. Né? Quando ele fala sobre mundo, ele está falando que o mundo eles são gerados e eles são destruídos pela colisão de átomos. Né? Então, isso é bastante interessante porque tu vai ver o cosmos, né? O planeta Terra, né? O que é o planeta Terra, né? Se tu for pegar a origem histórica, geológica do planeta Terra, tu vai ver que o planeta que a gente tá, cara, ele existe porque no passado inúmeros outros corpos celestes se juntaram, bateram, tá? E sobrou aquela bola ali, que é o lugar que a gente tá. Mas na verdade, olha só, o planeta Terra, ele não é bem uma bola, né? Se tu for, tipo assim, de longe ele parece uma bola. Mas ele parece uma bola porque ele é envolto por água. E a água, ela é maleável, né? Agora, se fosse possível remover toda a água do planeta, seria uma coisa péssima, porque a gente morreria, né? Mas você veria que o nosso planeta, ele não é bem esférico, né? Ele é como se fosse um negócio tudo retorcido, né?
E essas coisas retorcidas, com essas montanhas e tal, isso foi gerado no passado por uma colisão entre átomos. Tá? Então, a teoria, por mais que você olhe assim pro Demócrito e tu pense assim, nossa, mas esse cara não sabia o que tava falando, esse cara tá maluco e tal. Olha, a ideia dele de como surgiu o mundo, ela vem disso. Né? Ela vem da colisão de átomos, que é uma ideia que hoje é bastante aceita. Né? E a ideia de que existem coisas muito pequenas e tal, muito, muito pequenas, que é a ideia de átomo, apesar de ser uma coisa modificada pela ciência moderna, não é a mesma coisa, mas ainda assim isso vem do pensamento do Demócrito. Então, assim, ele é um cara, apesar de ter umas coisas meio malucas e tal, ele é um cara bastante influente. Né? Umas coisas meio malucas que nem, por exemplo, essa ideia do vazio, né? Que o vazio, ele faz parte da realidade, mas o vazio não existe. Né? Então, a realidade é composta das coisas que existem e do vazio, né? Que é o lugar aonde o ser se movimenta, né? Isso é meio que é contrário à doutrina do Parmênides, porque o Parmênides dizia que não existe vazio. Tudo que existe é o ser e não há nada fora, além do ser, né? E é interessante, cara. Pelo menos eu acho interessante. Eu não sei se o ouvinte tá dormindo aí já. Mas eu curto essa ideia, sabe? Eu acho da hora. É interessante que alguém pensou sobre isso no século V a.C., tá? Muito, muito da hora. E esse é o Demócrito de Abdera. Né? Agora, existe um outro cara. Então, dos atomistas, né? Esse cara é o principal, na minha opinião. Né? Não sabe muito sobre a vida dele, mas a ideia por trás de que, olha, existem coisas indivisíveis, muito pequenas e tal, e que mundos se formam de colisões entre átomos e tal, é muito importante porque isso aqui seria como se fosse um germe do pensamento atomista científico. Tá? Surgiu lá com o Demócrito. Tá? Agora, tem um outro cara, né, que é um cara chamado Empédocles, que não é bem um atomista. Né? Tem um desenho dele aqui, deixa eu te mostrar, supostamente dele. O que diz aqui? Empédocles agrigenten... Tem alguma coisa escrita ali embaixo que não dá pra saber o que é, tá? Eu achei meio estranho esse desenho atribuído a Empédocles ali, né, meio nas pernas dele ali, meio estranho. Parece que tem uma rachadinha, alguma coisa meio esquisito isso daí, mas enfim. Isso aí não é... Isso aí não é problema nosso, né, meu bom? Cada um, né? Cada um com as suas coisas, né? O Empédocles, tá? Ele tem uma vida meio enigmática, tá? Supostamente ele nasceu em 495 a.C. e morreu em 430 a.C. Né? Quem dá essa data, tá, é o Aristóteles. Então, nos livros do Aristóteles é dito que ele nasceu em 495 e morreu em 430. Tá? Supostamente ele nasceu em uma cidade chamada a cidade de Argenta. Né? Aliás, supostamente não, se atribui que ele nasceu em uma cidade chamada Argenta, na Itália. Né? E talvez ele seja meu ancestral também. Né? Que mais que tinha sobre a vida dele? Ó? Ele era um cara... Ele tinha uma doutrina... Olha só que maluco isso, cara. Ele tinha uma doutrina que chamava doutrina da diversidade. Né? E ele era um cara pró-democracia. Né? Ele gostava muito da democracia. A história dele conta que ele ajudava muito os pobres, que ele era um cara magnânimo, tá? Que ele era pró-diversidade e que supostamente ele também tinha poderes mágicos, né? Poderes mágicos atribuídos de poder curar doenças de pessoas, poder espantar tempestades e tal, e tal, e tal. Então, supostamente ele tinha poderes mágicos, né? E um boato sobre a vida dele é que ele teria vivido mais de 100 anos. Ele viveu 105 anos. Tá? Entretanto, esse é só um boato, não é... Se eu não me engano, isso aqui está no Diógenes Laertius, não tenho certeza. Tá?
Mas a data oficial é a data que o Aristóteles disse. Então ele nasceu em 495 e morreu em 430. Tá? O Empédocles, ele é classificado como um atomista, mas ele não é bem um atomista. Tá? Ele tem uma... Tipo assim, ele acredita que existem coisas indivisíveis, tá? E por isso que chamam ele de atomista. Mas tu vai ver quando eu for falar um pouco da doutrina dele que não tem muito a ver com atomismo, tá? Mas, como ele acreditava na indivisibilidade das coisas e tal, chamam ele também de atomista. Mas ele é bem diferente do... O pensamento do Empédocles é bem diferente do pensamento do Demócrito, né? E o que ele pensava então, né? Qual é que era a doutrina do Empédocles? Ele é o suposto criador da doutrina dos quatro elementos. Acho que eu falei sobre isso no episódio passado, sobre o curso de pré-socráticos, né? Sobre o fogo, ar, água e terra, né? Que na visão dele era representado por deuses, né? Então o fogo seria Zeus, né? E isso é bastante interessante porque bate muito com a doutrina com a cosmologia estoica, né? Porque o estoico acreditava que a origem de tudo era Deus e Deus era um fogo, né? Que o termo correto da doutrina estoica seria conflagração, né? A origem das coisas vem dessa palavra que seria a conflagração, né? Mas o Empédocles pensava também, olha, o Zeus é o fogo é Zeus, né? O ar é Hera, né? A água é um cara chamado Nestis, um deus chamado Nestis, e a terra é um outro deus chamado Aidoneu. Tá? Não conheço esses dois últimos deuses, principalmente pelo fato de que assim, o panteão grego, cara, ele é muito grande. Pra você conhecer todos os deuses, cara, ó, ainda bem que a gente é monoteísta, cara. Tu imagina se a gente fosse panteísta, a quantidade de deus que a gente ia ter que saber, né? Com relação, assim, uma coisa que talvez tu esteja pensando sobre o que eu tô falando, assim, né? Eu tô dizendo, olha, o fogo é Zeus, o ar é Hera, né? Mas o oposto do fogo não seria a água, né? Não seria melhor que a Hera fosse a água? Não, na verdade não, porque o fogo, tá, no pensamento grego antigo, tá, ele é ele se aproxima mais do que seria um ar, uma configuração diferente do ar, né? Então, quando a gente vê o fogo, o grego viu o fogo pegando fogo, assim, ele via e achava que era o ar em uma outra configuração, né? Então, por isso que Zeus é o fogo e o ar, sem essa configuração, seria a esposa dele e tal, que seria Hera, tá? Agora, por que ele é atomista? Eu botei na última explicação pseudo-atomista, né? Ele é um pseudo-atomista porque ele acreditava que esses quatro elementos, o fogo, o ar, a água e a terra, eles são indivisíveis, né? Então eles existem em uma determinada distribuição na realidade, né? E formam toda a realidade, então seriam os elementos fundadores da realidade. Mas você não tem como destruir, né? Então seria o fogo seria uma forma eterna, o ar seria uma forma eterna, a água seria uma forma eterna e a terra também, né? Agora, o que acontece? Por que ocorre a mudança? Não, ele era um cara que acreditava na ideia de mudança também. A mudança ocorre quando quando os elementos se agrupam em configurações diferentes, né? Isso aqui já tá meio, tipo, como é que a gente fala? Outdated, né, que chama, que é meio sem, já tá datado, isso aqui, as pessoas não acreditam mais nisso, né? A gente sabe que hoje em dia é elétron e tal, partículas subatômicas e tal. Mas eu só tô te mostrando porque é interessante, porque ele pensava desse modo, né? Então existem quatro elementos, esses quatro elementos formam tudo o que existe, e o motivo pelo qual as coisas são diferentes é o fato de que eles estão agrupados de um modo diferente, né? O cara aqui, que era o Empédocles, que ele era o cara da diversidade, né? Diversidade dos quatro elementos e tal, que ele era um cara democrático e tal.
ele também criou um negócio, cara. Quando eu li, eu achei engraçado. Que é a doutrina do amor e do ódio. Né? Então, ele era um cara do amor, cara. Ele era um cara do bem. Acho que ele conseguiria viver muito bem no mundo que a gente vive, que é um mundo que o amor venceu, né? Então, mas o que que é essa? O que que é essa doutrina do amor e do ódio, né? A doutrina do amor e do ódio é um nome bonito, tá? Para você falar em atração e repulsão. Né? Então, pelo menos eu encaro desse modo, tá? Essa é a minha interpretação sobre o pensamento dele. Então, por que, por exemplo, você existe como você? Porque os elementos que existem em você se agruparam através do amor. Então, o amor puxou e grudou as coisas. Né? Agora, quando alguém churrasca, alguém vai dessa para pior, o corpo da pessoa, pela força do ódio, que seria o oposto, é a força da repulsão, o corpo da pessoa se desmancha. Tá? Então, o que mantém a unidade das coisas que existe é a atração, que é uma atração que, na visão do Empédocles, ela é dada pelo amor. Então, você tem uma doutrina do amor, que seria a doutrina da união, tá? do agrupamento das coisas, e você tem a doutrina do ódio, que seria a doutrina da separação. Tá? Eu botei ali, entre parênteses, assim, dialética, tá? Porque isso aqui me parece muito isso, tipo assim, isso me lembra muito o pensamento dialético, né? Então você tem duas coisas que se chocam e daí sai outra coisa, sabe? Então, essa coisa de atração e repulsão, né? Que a transformação, tudo ocorre através de mecanismos de atração e repulsão, isso me lembra muito o pensamento dialético, né? Quer dizer, a história, ela é movida dentro da ideia dialética lá do Hegel através do mecanismo de tese, antitese e síntese. Mas no caso do Empédocles, isso vai ser feito através da atração e da repulsão. Né? Então a história humana é uma história de atração e repulsão, amor e ódio, amor e ódio. E esse amor e esse ódio, ele vai aparecer, vai se dar nos 4 elementos principais, que é o fogo, o ar, a água e a terra. Né? Agora, por mais que a gente olhe hoje em dia e pensa, não, isso aqui é meio uma maluquice e tal, não sei o que. Onde é que viu 4 elementos, tá maluco? Parece aquele filme do Mel Gibson, né? Mas na verdade, assim, os elementos, cara, essa doutrina dos elementos, que é a doutrina que o Empédocles criou, cara, ela dura mais de 2000 anos, cara. Então o cara deu uma ideia e essa ideia foi aceita por 2000 anos. Né? E olha só, meio que tá, tipo assim, tá errado, né? Mas ao mesmo tempo é uma explicação que funcionou naquela época, né? E se funcionou naquela época, então talvez seja uma explicação mais ou menos correta? Não sei. Se for pensar por um viés utilitarista, né? As pessoas conseguiram explicar o mundo usando os 4 elementos. Logo, a doutrina funcionou, né? E deixou de funcionar quando surgiram outras coisas e tal, né? Mas ele é muito interessante, né? No sentido dele ser um cara muito influente, por causa da doutrina dos 4 elementos. Né? E por causa da doutrina da transformação, que é feita através do mecanismo de amor, que é da união, e do ódio, que é a separação. Tá? E basicamente é isso, cara. Que nem eu disse, hoje não deixa eu só ver quanto tempo eu já falei, cara, mas não deve ter dado 20 minutos, cara. Nossa, falei 44 minutos, cara. 44. Bom, assim, ó. Então vamos encerrar o negócio aqui. Eu queria aproveitar, assim, essa ocasião aqui, cara, para fazer um balanço sobre o que foi essa série, tá? De curso de pré-socráticos, tá? E falar um pouco da origem da série, né? Quem veio com a ideia de fazer isso aí foi o Hernani, tá? O Hernani, quando eu voltei aqui pro NVP, ele disse assim, olha, Homero, eu queria que tu trabalhasse um pouco assim os filósofos mais clássicos e tal, né? Que tu voltasse lá nos filósofos mais clássicos, né? E normalmente eu não trabalharia isso aqui no NVP, tá? Porque eu sei que isso aqui é um conteúdo bastante pesado
né? Isso aqui é um conteúdo assim, ó, que é pra quem gosta mesmo de filosofia, porque a gente tava falando sobre o ser, sobre o não ser, sobre o devir, sobre a imutabilidade das coisas e tal, sobre paradoxos lógicos e tal. E, e eu acho assim que um conteúdo desse tipo assim não é um conteúdo assim que atrai muitas pessoas, cara, né? Então assim, eu fiz esse curso de pré-socrático e inclusive tenho muito orgulho porque não tem, acho, no YouTube brasileiro alguém falando sobre os pré-socráticos desse modo que eu tô te falando, tá? Te dando um panorama geral, explicando mais ou menos as ideias de cada um e tal, o que sobrou de texto, o que não sobrou de texto e tal. E, então, assim, eu entendo que isso é algo bom para o YouTube com relação ao conhecimento, tá? Mas ao mesmo tempo eu vejo assim que não rendeu muito assim em termos de visualização, né? Eu acho que os ouvintes não tancaram isso aí, né? E assim, uma coisa que eu fico pensando, né, cara? Será que porque assim, essa série teve pouca visualização, tá? As pessoas não se importaram muito com isso, né? Eu fico pensando, será que é porque é muito pesada a matéria ou tipo, será que eu trabalhei esse assunto de um modo errado, né? Porque assim, a depender de mim, tá, eu não teria falado sobre isso, tá? Não teria ter trazido a ideia de pré-socráticos e tal. Mas não sei, cara. Geralmente, assim, ó, eu acho que a filosofia, quando a gente fala em filosofia, ela é melhor aprendida pelas pessoas, pelos alunos, quando a gente consegue trazer a filosofia pro dia a dia da pessoa, para que a pessoa consiga se identificar, né? Então, e esse tipo de assunto, que é um assunto clássico, né, você não tem muita conexão com o dia a dia, né? Você não tem muita conexão, o que a escola eleática pode me ensinar sobre a minha vida e tal, sobre o princípio da identidade e tal, que problematizar o princípio da identidade e tal. Isso não, sabe, não é meio difícil, né? Que nem, mas uma coisa assim que eu penso, cara, é que eu gosto muito desse assunto, cara. Tipo assim, eu gosto de filosofia e eu acho interessante que exista no YouTube esse tipo de conteúdo, né? Mas ao mesmo tempo, os ouvintes no geral não gostam, né? E talvez você que está ouvindo até aqui, que você chegou até o final, talvez você olhe e pense, olha, mas eu gosto, Mer. Sim, você gosta, só que provavelmente você é uma minoria. Então você deve ser uns 10% do canal, tá? E, e por isso, tá, eu tomei meio que a decisão que é o seguinte, cara, eu não vou fazer mais nesse formato aqui. Tá? Eu fiz esses 4 episódios e tal, porque o Hernani tinha me pedido para falar mais da filosofia clássica e tal. Mas eu acho que o modo que eu falei não é um modo muito bom, tá? Porque ficou meio como se fosse uma aula mesmo. Daí não. Pô, quem é que vai assistir o YouTube pra ver uma aula, porra? Ninguém, né? Então eu tomei meio que a decisão de que os próximos episódios que eu vou fazer não vai ser nesse formato, né? E vai ser algum assunto que eu consiga conectar ele com a sua vida, tá? Mas tá aí, né? Um curso de pré-socráticos bastante teórico, né? É meio pesado até, né? Na verdade. Não sei. Esse dia eu tava falando com um inscrito do canal. Até queria mandar um abraço pra ele. Cadê o cara? Que tinha um celular no nome dele. Tinha falado comigo, mas ele achou que também que não tinha dado certo, saca? Então. E aqui eu tô, tipo, falando assim, não lamentando. Eu só tô, tipo, tentando entender o negócio. Quer dizer, por que teve menos view esses coisas de pré-socráticos do que as coisas que eu fazia antes, né? E eu acho que é porque. Eu acho que tem a ver com o modo que eu trabalhei o assunto. Né? Pode ser. Não sei, tá? Mas de qualquer modo, espere que os próximos episódios serão diferentes desse tipo de episódio aqui, porque, conforme eu te disse, não deu muito certo. Pelo menos no meu julgamento, não deu muito certo esse tipo de episódio, tá? Vamos dar uma olhada nos comentários dos ouvintes, que sobrou alguns minutos, sobrou uns 10 minutos, né?
Bom, tinham feito aqui no NVP uma pergunta, isso há 2 semanas atrás. Quais temas que você espera que o Homero aborde relacionado à filosofia? Vamos dar uma olhada aqui o que o pessoal escreveu. Já vi que tem umas avacalhação total aqui, então vou ignorar as partes que não, né? Vamos lá nos primeiros aqui, ó. Um cara escreveu aqui: para abordar a careca e calvície e suas consequências filosóficas, sociais e históricas para o homem e como ela age na história. E alguém disse cirúrgico aqui embaixo. Cara, por mais que pareça uma bobagem isso que tu falou, por mais que pareça uma bobagem isso que tu falou, Gigolei, eu acho que tem. Não digo a calvície em si, mas eu acho que o fato de alguém ser feio possui uma consequência filosófica, tá? No sentido assim, se tu nasceu feio, geralmente você vai fazer algum. Você vai pensar sobre a vida, né? Ou seja, você nunca viu um filósofo que o cara é shed, assim, que o cara é bonitão, assim. Não, porque se o cara é bonitão e o cara é muito bem sucedido, provavelmente ele vai viver a vida num hedonismo tão grande que nunca ele vai parar e refletir sobre a própria vida, né? Então, o fato, sei lá, de alguém ser calvo, isso aí ele tem uma consequência pra vida da pessoa, porque a pessoa vai ser feia daí. Daí quando a pessoa é feia, a pessoa é rejeitada, daí quando a pessoa é rejeitada, ela começa a pensar, né? Então, existe um... Eu entendo que é uma piada isso que tu escreveu, mas existe uma consequência mesmo do negócio, né? O Jorge Guerreiro Romano escreveu estoicismo, podia falar de estoicismo também. Fatalismo, podia falar também de fatalismo. Fatalismo, para quem não sabe o que é fatalismo, é a ideia de que o teu destino ele existe e já foi traçado antes mesmo do teu nascimento e toda a sua vida, do começo, do meio até o fim, já está posta. Tá? A diferença é que você não sabe, mas a escolha que tu vai fazer tu já tomou. Isso é uma parte interessante. O Taques disse Marco Aurélio e Taoísmo. Marco Aurélio. Cara, eu queria trabalhar o Marco Aurélio, mas eu não sei como, cara. O texto do Marco Aurélio é um texto pesado de ler, cara. Eu teria que achar algum modo, entendeu? Porque se eu trabalhar mesmo as meditações do Marco Aurélio, vai ficar que nem esse curso pré-socrático aqui, né? Tipo assim, que é interessante, é de fato um conteúdo filosófico, mas que é meio de difícil de gestão, né? Então é meio ruim pro ouvinte, né? Então, um dia se eu for trabalhar Marco Aurélio, eu vou trabalhar... Eu vou ter que achar um modo de falar de Marco Aurélio, né? Taoísmo, não sei se eu vou trabalhar taoísmo, cara. Não é um assunto que eu conheço e não é um assunto que eu tenho interesse, né? O que o Beck disse aqui? A decadência da sociedade contemporânea é relacionada à queda de sociedades antigas. Abraço do povo aí do Sul. Esse assunto aqui é muito bom, Beck. Eu gostaria mesmo de falar sobre esse assunto. Talvez mês que vem eu fale sobre ele. Esse assunto é muito bom, tá? Porque, porque assim, existe uma noção de que a história ela é cíclica, né? Então, quer dizer, os impérios que caíram, quando eles caíram, eles deram sintomas que tinha problemas que iam cair, né? E a gente, olhando para trás, a gente pode fazer um diagnóstico que o império que a gente vive, que a sociedade que a gente vive, ela tá caindo também, tá em decadência. Então, eu acredito na decadência do mundo contemporâneo, né? E eu acredito na decadência não no sentido conservador do termo, do cara que olha pro passado e diz que o passado era melhor. Não, mas eu acho que eu acho que de fato o passado era melhor porque a sociedade no passado era menos degenerada e tal. Mas enfim, eu gostei desse assunto aqui, cara, do que tu disse aqui, Beck 660. Um outro cara disse, vamos dar um curtir aqui nos comentários dos caras aqui, pá, pá, pá. Autoconhecimento de si mesmo, inteligência emocional e caráter. Esse aqui é um assunto bom também,
Só que é difícil de trabalhar porque o modo como você... Tu tem que achar um modo de falar sobre isso aqui sem virar palestra de autoajuda. Sem virar coaching, né? Senão eu vou ter que começar a gritar na câmera, assim, que nem aqueles coaches ficam gritando um na cara do outro. Eu vou vencer! Eu vou vencer! Eu vou vencer! Sabe? Mas é um tema bastante importante. Autoconhecimento de si mesmo, né? Mas na verdade todo autoconhecimento é de si mesmo, né? É que nem os alunos, tu dá uma prova pro aluno, assim, o aluno vira pra ti, assim, e diz assim, professor, professor, né? Eles falam professor, ou falam professor, professor, ô professor. Sim, tudo, o que foi, Joãozinho? Professor, eu posso escrever com as minhas palavras essa resposta aqui? Deu olho assim pro Joãozinho e falou, cara, mas tu não vai escrever com as tuas palavras, tu vai escrever com as palavras de quem? O cara, quer dizer, o cara pergunta assim, posso responder a prova com as minhas palavras? Sim, é lógico que tu pode, vai responder a prova com as tuas palavras. Tu só tem as tuas palavras para responder as provas. Tu não tem as palavras dos outros, né? E a mesma coisa vale pro autoconhecimento, né? Mas enfim, só sendo xarope aqui com o que ele escreveu aqui, mas é um bom tema. Autoconhecimento, inteligência emocional e caráter. Tá, o próximo, um Bruno Deimos 585, a beleza de churrascar. Isso aqui eu não vou falar sobre isso, que esse é um tema muito... O ouvinte deve ter churrascado já, coitado aqui. Um abraço aí pro Bruno. Né, mas não pretendo tratar sobre esse tipo de assunto, eu não trato no canal. Tá? Sobre churrasco também. Tem uns quantos filósofos que falaram sobre o churrasco, dando justificativas racionais para você churrascar. Não vou falar esse tema. Tá? Esse tema não será tratado aqui no canal. Eudaimonia, eu acho que eu já falei sobre eudaimonia acho que na temporada do ano passado, quando eu falei sobre Aristóteles. Solipsismo. O que é solipsismo? Que eu não me lembro, pô. Doutrina segundo a qual só existem efetivamente o eu e suas sensações, sendo os outros entes, seres humanos e objetos, como partícipes da unicamente pensante meras impressões sem existência própria. Bora considerar... Ah, tá, eu conheço. Tá. Bah, mas como é que você tem interesse nisso, cara? Isso aqui tem um... Cara, tem tem uma discussão de epistemologia com relação à filosofia do Descartes, né? Envolvendo o solipsismo, né? Que é aquela... Mas também isso progride ao longo da história da filosofia, né? Que é aquela ideia, que é uma ideia bastante interessante, né? Ele escreveu aqui, tem embaixo aqui, vida ou conjunto dos hábitos de um indivíduo solitário, né? Mas voltando ao negócio do solipsismo, eu conhecia, mas não conhecia por esse nome, né? Mas é aquela ideia, né? Que, tipo, será que se um coco cair numa ilha e não tiver ninguém pra ouvir o coco, ele fez barulho? Será que o coco faz barulho se ninguém tiver lá pra ouvir o coco? Ou seja, será que o barulho ele precisa de alguma coisa pra ser ouvido pra conseguir existir? Né? Que daí vem o solipsismo ali da subjetividade humana como algo que vai gerar o conhecimento, né? Talvez é nesse sentido que o cara disse, né? Só que ele só escreveu o solipsismo, eu não sei se ele tá falando dessa relação do coco que cai numa ilha deserta, né? Ou se ele tá falando da vida ou conjunto dos hábitos de um indivíduo solitário, né? Se for só essa segunda parte aqui, é Sasuke. Deve ser um ouvinte Sasuke, né? Um vídeo sobre o mundo das formas seria top, escreveu o Visiamoni. Não vou fazer sobre isso não, cara. Porque um vídeo sobre isso seria um vídeo muito técnico, tá? Muito técnico. E daí eu ia acabar caindo nisso aqui, ó. Ia acabar caindo que nem no mini curso de pré-socráticos, que é legal, vale a pena, tá? Teve muitas pessoas que disseram que gostaram disso.
Mas ninguém vai ver, né? Então, quer dizer, é aquilo que eu falo, não adianta eu fazer um episódio explicando de um modo bastante técnico o que seria o mundo das formas se ninguém quer ver, tá? Então, provavelmente eu não farei um vídeo sobre isso, tá? Mas não quer dizer que talvez eu nunca vá fazer, tá? Talvez no futuro eu acho que sim, tá? Mas não sei, né? Provavelmente não. Se tu quiser saber sobre isso, tu vai ter que ler o Corpo Teórico do Platão, né? Que inclusive é uma explicação muito melhor sobre o mundo das formas do que eu mesmo, né? O que ele escreveu aqui? Também um vídeo sobre o porquê da transcendência da alma e como esta ideia foi idealizada pelos filósofos gregos antigos. Seria legal também, eu acho. Tá, esse aqui é um assunto bom. Transcendência da alma, sim. Só que eu acho que eu não tenho um conhecimento teórico suficiente, cara, pra falar disso, né? Porque quando você fala em transcendência da alma, tu não precisa só do conhecimento filosófico, né? Tu precisa do conhecimento teológico também. Né? O conhecimento teológico que eu tenho, cara, é uma coisa assim pequena, né? Pequena assim meio pra mim, assim, que nem por exemplo história. Às vezes me pedem pra fazer vídeo de história. Eu falei, não, mas eu não sei muita coisa de história. O que eu sei de história é o que eu procuro pra ter uma base cultural própria e tal, mas eu não me vejo assim como alguém capaz de falar muito sobre história, assim como eu não me vejo como um cara muito capaz sobre falar sobre teologia, por exemplo, né? Neoplatonismo e estoicismo. Tá, esse aqui o cara já falou também. Neoplatonismo seria o que? Tu diz no sentido Santo Agostinho? Não sei, né? O cara escreveu aqui: qualquer assunto que Homero trazer sobre filosofia é pedrada. Cara, mais ou menos, cara. Porque, tipo assim, eu tenho que trazer um assunto que funcione, né? Que os ouvintes escutam, né? Filosofia alemã e porque ela é a base filosófica do mundo moderno. Esse assunto é bastante interessante, né? Mas é um assunto de um nível de complexidade assim muito grande. Eu não sei como é que eu conseguiria trabalhar isso, né? Porque filosofia alemã, cara, tu vai, cara, e tu pega Immanuel Kant, tu pega Leibniz acho que era alemão, tu pega o Hegel, tu pega o Marx, tu pega o Frege, tu pega o Wittgenstein, tu pega o Schopenhauer, tu pega o Nietzsche, tu pega o Habermas, entendeu? A filosofia alemã, cara, é um negócio, cara, gigantesco, assim, né? Então, teria que tratar algum recorte, alguma coisa, né, cara? Agora eu não sei se o Leibniz ele é alemão ou ele é prussiano, né? Mas enfim. Conceito do além-homem do Nietzsche. Podia falar sobre isso. Esse aqui é um tema bom, porque é um tema bastante interessante, né? Fala para ele comentar a obra do Leandro Carnal. É possível se relacionar com sem ser Yag, o dilema da direita travequeira? Não, não é possível. Tá? Se você se relaciona com. Você é Yag. Tá? Sei não. O certo é o certo e o errado é o errado. Por mais que o mundo te diga que não é, é assim. Tá? Isso é o mundo. Né? Então o certo é o certo, o errado é o errado. Então, se tu se relaciona com uma mulher, você é um cara hétero. Se você não se relaciona com uma mulher, você é um cara Yag. Né? Preto no branco, né? Queria muito que ele explicasse o conceito de Übermenschen. Tá, Übermensch é o conceito de super-homem, né? Que é um conceito que é traduzido no Brasil como super-homem, né? Mas seria o além do homem, né? Na verdade, assim, a palavra Über é acima, não é em cima que é. Em cima é Auf, né? Auf. Que nem, por exemplo, a palavra Aufzug, né? Em alemão é elevador, né? Que seria Auf é para cima e Zug é trem, né? E o trem que vai para cima, tá? Aufzug, né? Mas o Iba, ele é acima, então seria um humano acima da condição humana, né? E no Brasil foi traduzido como super-homem, que não tem nada a ver com o negócio, cara, né? Mas esse é um conceito bom, talvez eu trate ele no futuro.
Quero saber mais a respeito das virtudes. Pode ser com Tomás de Aquino, Aristóteles e companhia. Esse assunto é muito bom também. Porque esse é um assunto útil, né? Para a vida do ouvinte, né? É um assunto também bastante complexo, porque assim, ó, existem 4 virtudes cardinais, tá? Entretanto, essas virtudes cardinais, elas mudam de autor para autor. Então, por exemplo, na filosofia medieval, eles vão dizer assim que uma das virtudes seria a castidade. Só que a castidade não existe, por exemplo, na Grécia Antiga, na filosofia do Aristóteles, né? Na filosofia do Aristóteles, eu acho que a castidade seria mais como se fosse uma prudência, né? A virtude da prudência, né? Mas seria interessante falar um pouco sobre a história das virtudes, então, quem sabe, alguma coisa desse tipo, né? Porque, inclusive, a linha do meu doutorado, quando eu fiz doutorado, eu entrei numa linha que o nome da linha era Concepções de Virtude, né? Que eu estudava estoicismo, virtudes estoicas e tal. Que também são diferentes das virtudes aristotélicas, que são diferentes das virtudes do Tomás de Aquino e tal. Por exemplo, tem alguns autores que consideram a verdade como uma virtude, né? Tem outros autores que vão dizer que na verdade não é a verdade, é a justiça, né? A justiça é a virtude da verdade, né? Então, um cara escreveu qualquer um, obrigado pela sugestão, The Himalaya Ninja. Vontade de potência do Nietzsche, bom. É bom, não. Tipo assim, o problema do Nietzsche, cara, é que eu não tenho um conhecimento suficiente, eu acho, pra tratar do Nietzsche. Porque eu li, se eu não me engano, 4 livros do Nietzsche só, né? E o Nietzsche, ele é um pensador, como é que eu vou dizer, só ler 4 livros do Nietzsche talvez não seja o suficiente, porque o Nietzsche, ele muda de opinião muitas vezes, cara. Então, até porque ele era maluco, né? Então ele começa escrevendo uma coisa, daí chega no final e às vezes ele já tem uma outra ideia, num próximo livro já é uma outra coisa, entendeu? Então é um caos total, cara. Um negócio meio. Mas o conceito de vontade de potência seria uma boa tratar no futuro. Patrística escolástica. Patrística escolástica, ouvinte high IQ. A patrística escolástica é um tema bom, né, cara? Queria que ele falasse sobre patrística escolástica, só que tá, tipo, patrística e escolástica, né? É um tema muito amplo. Eu teria que achar alguma delimitação, né? Patrística apesar de parecer o nome de uma cerveja paraguaia, uruguaia, né? A cerveja patrística, né? É a doutrina, patrística vem de padre, né? Patrística vem da tradição filosófica dos padres, né? Daí essa é a primeira tradição da filosofia medieval, mas depois vai ter escolástica e tal. Mas é um assunto bom. Queria que ele falasse sobre os filósofos do Oriente, né? Acho que eu não vou falar sobre isso, Doutor Destino, porque eu não tenho muita... eu não gosto muito do filósofo do Oriente, tá? Eu acho meio... principalmente aquelas viagens budistas, porque o budismo me parece uma coisa muito assim... uma religião com pulsão de morte, né? Com a pulsão do desejo de morte, da anulação do ser, da anulação da vida do ser através da meditação, né? De você esvaziar o teu cérebro a ponto de você não existir mais e tal. Eu não sou muito fã de filosofia oriental, não gosto, né? Talvez no futuro eu fale sobre isso, mas sei lá, tá? Sobre os medos que ele tem. Eu não sei se eu não sei se eu sou. Cara, ouvinte, eu não posso falar sobre isso, cara, porque eu sou que nem o Demolidor, o Homem Sem Medo. É, o Demolidor, né, cara? Que era o Homem Sem Medo. O Homero podia fazer uma explicação do contratualismo de Hobbes e fazer uma relação com o nacionalismo. Esse é um tema muito bom. Vou anotar. Até porque eu gosto muito da filosofia do Hobbes, né?
Porque ele dá uma. Ele, tipo assim, muito das coisas que o Hobbes fala é uma carcada que tu pode usar o Hobbes pra dar uma carcada bonita, assim, no Zancap. Pô, o Zancap sair doído, assim. Porque o Hobbes, cara, ele. Tipo assim, a visão dele, cara, sobre o ser humano é uma visão totalmente bélica. É uma visão, assim, de que se não tiver Estado, cara, não tem como dar certo sem existir um Leviatã, né? E ele fala, ele defende isso na primeira parte lá do Leviatã. E, e é muito interessante, né? Mas talvez eu trate sobre isso no futuro. Eu gostei desse tema aqui. Conceito de Nietzsche sobre o Ubermensch, alguém já falou isso. Tristeza e solidão, felicidade e gratidão, sexo e celibato. Hum, é, não sei, cara. Não sei. Tipo assim, tristeza e solidão você poderia trabalhar com relação assim em Schopenhauer, por exemplo, né? O Schopenhauer ele tinha muita coisa escrita com relação a isso, né? Felicidade e gratidão, não sei que filósofo poderia ser trabalhado. Sexo e celibato, eu já teria que trabalhar algum filósofo moderno, que os filósofos moderno e pós-moderno, eles são meio taradão, então eles veem sexo em tudo, né? Que nem o Adorno e o Horkheimer lá na dialética do esclarecimento, os caras tão tranquilos, teorizando sobre as coisas, quando vê assim, sexo, orgia, incesto e não sei o que. E daí, cara, tu fica assim, pra que isso, meu bom, né? Mas esse tipo de relação daria pra trabalhar também em Adorno e Horkheimer, né? Celibato como talvez uma negação da pulsão de vida lá no Nietzsche e tal. Não sei. Ser um FDP ou um bom rapaz? Uhum, esse é um assunto bom também. No sentido assim de que para você ser um bom rapaz, você vai precisar ser honesto, né? E ser honesto muitas vezes é uma coisa que te prejudica e te põe em situações ruins de muito trabalho, né? Enquanto que às vezes o cara do ri levei vantagem. Se o ri levei vantagem que o cara dá, tipo um golpe, alguma coisa, às vezes um golpe que o cara deu, o cara resolve a vida inteira dele, né? Então é complicado a tentação e tal. Pô, eu tô esquecendo de dar os polegares aqui pros caras, bicho. Pá, 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 pá. Só um pouquinho, ouvinte, só um pouquinho. Tá, eu vou anotar essas sugestões dos ouvintes, tá? E daí depois eu vou ver o que eu faço pros próximos episódios. O próximo, eu tinha a ideia de trabalhar o que é o movimento woke, tá? Mas não sei se vai ser isso no próximo, né? Vamos voltar aqui. Não sei se tem a ver com filosofia, mas eu queria um vídeo sobre a Revolução Protestante e a base filosófica da mesma, se existe a base. E que fale sobre a cabala dos jujubas. Não, esse tipo de assunto não será tratado no canal, infelizmente aí, meu bom. Desculpa. Não falarei sobre esse assunto. Qualquer assunto que o Homero traz é cativante. Adoro ver os vídeos dele e o cara é muito bravo. Que bom que você gosta do canal, cara. Fico muito feliz. Um abraço pra você. História do Uruguai. Não, intancável. Epistemologia. A origem do conhecimento e a natureza da inteligência. Hum, cara, não vou tratar sobre isso. Tá? Eu vou falar por quê? Porque isso é um assunto meio pesado, tá? Se eu começar a falar sobre isso aí, vai ter, tipo, ninguém vai tancar o episódio. Daí o Hernani vai ver que ninguém tá assistindo e vai cancelar o programa. Então, eu tenho que tratar de assuntos que nem, tipo assim, que dê pra tratar, né? Que não seja tão pesado. Eutrapelia, nem sei o que é eutrapelia. Tô até com medo de pesquisar, vamos lá. Eu tenho que fazer um corte no vídeo se for alguma coisa que não. Uh,
Eutrapelia, a virtude do bom humor. Eutrapelia é uma virtude relacionada com a modéstia. Ajuda-nos a não darmos demasiada importância a nós mesmos e não sermos orgulhosos. Ó, que interessante, não conhecia essa coisa. Eu tava com medo que eutrapelia fosse alguma coisa ligada ao Carlinhos homossexual. Graças a Deus não é. Platão e o conceito das almas relacionadas com movimentos não. Meditação do Marco Aurélio. Marco Aurélio alguém já tinha sugerido lá pra trás. A ilusão que temos durante todas as épocas que estamos em direção ao transhumanismo. Essa é uma ideia boa. Ou então aquela direção, né, de que a história sempre caminha para a esquerda, né? Também isso é uma outra coisa, que o conservador ele sempre perde ao longo da história e tal, né? E isso na verdade é uma ilusão, porque às vezes o conservador ganha ao longo da história, né? Então se for pegar, por exemplo, a Rússia, na Rússia o conservadorismo venceu. No passado os caras tinham um comunismo com essas loucuras malucas aí, né, de degeneração comunista e tal, e hoje em dia os caras têm um estado plenamente conservador, né? Mais ou menos conservador, né? Ele poderia abordar as ideias dos pensadores do idealismo alemão e suas consequências na modernidade, abordando as ideias de Fichte, Hegel, Schelling, etc. Poderia. Eu não conheço muito Schelling, né? Mas Fichte, eu tinha um professor meu que era estudioso de Fichte. E Hegel também. Hegel eu conheço até um pouco mais, assim, mas eu não. Que nem eu disse, eu não sei como eu faria para trabalhar isso de um modo que atrai a atenção do ouvinte, né? Luquismo brasileiro é um bom tema. Fala de Maimônides ou de... Acho que ele escreveu errado aqui, porque ele diz Sun Tzu, eu acho. Sun Tzu. Não sei, cara. Eu não pretendo trabalhar isso, porque não é essas coisas oriental e tal, não sei. Filosofia do direito, talvez no futuro, tá? É que os pensadores de filosofia do direito que eu acho interessantes, cara. Os pensadores de filosofia do direito que eu acho que tiveram ideias corretas, eu não posso comentar, porque senão eu iria preso. Então, assim, como eu não gosto de ir preso, não pretendo ir preso, daí eu teria que trabalhar algum autor de filosofia do direito meio bunda mole, assim, meio que não entende o que é a lei, tá? Tipo um Habermas, por exemplo. Eu teria que trabalhar um Habermas, né? Da lei, como o agir comunicativo e tal, que é umas ideias que eu não acredito, que eu acho que tá errado, né? Então, tratar sobre filosofia do direito é um negócio bastante complicado pra mim. Virtude. O cara também falou virtude ali. Deixa eu dar um like. Como ser um verdadeiro estoico. Também um cara falou do... Tem bastante gente falando de estoicismo, né? Hedonismo e epicurismo também é bom. Cinismo, Diógenes também, né? Acho que teve uns 3 caras que falaram sobre o estoicismo. Um cara comentou: gostaria de uma série sobre a metafísica da extensão do Hernani Carreira, tá? Esse aqui eu não vou não vou comentar. Tá bom, pessoal. Então terminamos. Eu vou levar em consideração o que vocês falaram, tá? Vou pensar, que nem eu disse, eu vou mudar o modo que isso está sendo feito, porque do modo que tá muito técnico, tá? Quando tá muito técnico, fica muito chato e as pessoas não assistem. Então eu vou ter que dar uma outra abordagem, talvez pegar um assunto filosófico e dar uma perspectiva sociológica, né? Então eu tenho que ter alguma coisa que as pessoas queiram assistir, né? E quando você entra em assuntos muito técnicos, daí vira o que virou esse mês, né? Tipo assim, olha só que interessante. Não é que o assunto e os vídeos que eu fiz esse mês foram ruins. Não é ruim, não. Muito pelo contrário. Os vídeos que eu fiz sobre pré-socráticos, ele é até uma referência no YouTube do Brasil. Não tem pessoas falando o que eu tô te falando no YouTube do Brasil, tá? É um assunto técnico bastante específico e bastante
aprofundado em alguns aspectos, né? Em discussões sobre a filosofia eleática, por exemplo, e tal. Mas o problema é quando você trata de um assunto desse tipo, as pessoas. Cara. Que nem o cara falou ali, filosofia do direito. Tipo assim, se eu fizesse um episódio sobre filosofia do direito, quem que ia ver? Ia ver os caras que assistem sempre tudo o que eu faço, né? O Mangusta Cast disse. E ao mesmo tempo, só. Tá me entendendo? Os temas que eu tenho que tratar aqui tem que ser temas mais gerais, cara. Porque senão não vai dar certo, né? Ou o cara tinha pedido pra eu falar sobre as formas do Platão. Quantas pessoas no YouTube Brasil estão procurando saber sobre as formas do Platão? Quase ninguém, né? Então. Mas é isso, cara. Eu estou com a boca seca de tanto falar, porque eu tô com essa água aqui na minha frente, me provocando, e eu não posso tomar ela porque tá ensaboada, né? Porque eu lavei a garrafa d'água. E acho que eu vou terminar por aqui. Que nem eu disse hoje, infelizmente o episódio, eu não tinha muito o que falar, tá? Um episódio mais curtinho, né? E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Um abraço pra você, fique bem. Tenha um bom início de semana. Tamo junto e tchau, tchau.